O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou na segunda-feira, 28, todas as condenações do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, no âmbito da Lava Jato. Na manifestação, Gilmar estendeu as decisões em que o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito por atuar em processos relacionados ao atual presidente Lula. Assim, Dirceu se livrou de suas condenações, que somavam 23 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Dirceu foi preso pela Lava Jato em agosto de 2015 por prática de corrupção em contratos da Petrobras. O petista foi acusado de receber propina de fornecedores da estatal. Com isso, ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão pelo então juiz Sérgio Moro. Quando foi preso preventivamente, Dirceu cumpria a pena de prisão domiciliar por condenação no esquema do mensalão. Sim, ele é o mensaleiro que também foi condenado no Petrolão. Em maio de 2017, Dirceu foi solto por uma decisão da segunda turma do STF que determinou o cumprimento de medidas cautelares. Além disso, com a decisão, o petista voltou a ser ficha limpa, com a decisão do Gilmar agora, e pode se candidatar a cargos eletivos a partir desse momento, né, em que, enfim, tudo ficar resolvido aí em termos burocráticos para ele. Só lembrar aqui, porque não foi uma só decisão. O Dirceu foi solto 2 vezes pela segunda turma do STF, no caso do Petrolão. A primeira quando estava preso preventivamente, que é aquela prisão ainda na fase de investigação, quando há risco de destruição de prova, de fuga, de questões envolvendo a ordem pública, etc. Você tem ali uns pré-requisitos e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal resolveu soltá-lo. Quem votou pela soltura do Dirceu? Hoje a gente vai lembrar tudo aqui. Dias Toffoli, que foi nomeado na Casa Civil do José Dirceu durante o governo Lula. Então, o Dias Toffoli votou pela soltura do seu ex-chefe. Só para deixar claro, Toffoli, que chegou ao STF por indicação do Lula, chegou à Casa Civil por indicação do Dirceu. Subiu ali na sua vida pública pelas indicações do Lula e do Dirceu. O Ricardo Lewandowski, que foi indicado pelo Lula também, pelo STF. Vou lembrar uma outra história do Lewandowski na época do mensalão, dizendo que a tendência era amaciar para o Dirceu, mas a imprensa estava muito em cima. Vou lembrar disso aqui bem. E o outro que votou pela soltura dele foi Gilmar Mendes. E esse trio se repetiu quando o Dirceu estava preso, já condenado em segunda instância, quando a prisão após condenação em segunda instância estava autorizada pela jurisprudência do STF. Lembrando que essa decisão caiu em 2019, justamente para soltar o Lula, mas o Dirceu estava preso antes. Podia estar preso de acordo com a jurisprudência, mas esse trio, Toffoli, Lewandowski e Gilmar, já queria alterar a jurisprudência, estava fazendo pressão, e a decisão de soltar o Dirceu naquele momento foi um dos instrumentos para que o tema fosse pautado novamente no plenário. E lá atrás, no escândalo do mensalão, o Dirceu foi preso. Ele chegou a ser alvo ali por ser acusado pelo então PGR, como chefe de quadrilha, etc. Depois essa decisão caiu, mas ele chegou a ser condenado à prisão e ficou preso por corrupção, corrupção no escândalo do Petrolão, do mensalão, perdão. E aí ele ficou lá, se não me engano, 11 meses na cadeia, junto com o Valdemar da Costa Neto, e foi solto por indulto de Natal concedido por Dilma Rousseff. Isso passa por uma revisão do Supremo. A gente já vai lembrar um vídeo aí do Barroso com o Gilmar. O Barroso acabou legitimando porque entendeu que os pré-requisitos para aquele indulto estavam cumpridos, mas era um indulto por decisão de Dilma Rousseff. E ele alega que só cabia a ele carimbar porque o presidente da República tem essa autoridade. Agora é óbvio que a Dilma não precisava soltar, soltou porque tinha todos aqueles camaradas ali muito interessados naquela soltura. E na decisão agora, que livra o Dirceu de todas as condenações na Lava Jato, o Gilmar menciona a decisão do STF que declarou a suspeição do Sérgio Moro, no caso do Lula, ali a partir do caso do triplex do Guarujá. Então, abro aspas. Os fundamentos de tal decisão indicam que a falta de isenção do ex-juiz não decorreu de cisma com esse ou aquele acusado. Os artífices da Lava Jato tinham método e ele transcendia os processos do paciente. Olha, reparem, a gente destacou aqui um trecho
dessa decisão que eu considerei uma decisão política de vitimização do PT com pitadas de psicologia barata e adivinhação, de uma maneira anacrônica, como vocês vão ver agora. Repare que o que se tem aqui serão narrativas. O conúbio entre juiz e procuradores, sinalizado nas mensagens divulgadas pelo Intercept, mostram que o ex-juiz federal Sérgio Moro e o coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol partilhavam de um mesmo objetivo político-partidário e que usaram prerrogativas dos seus cargos para alcançá-los. Volta aqui para mim, produção. Volta aqui para mim, depois a gente volta para o print. Partilhavam de um mesmo objetivo político-partidário. Qual é a mensagem autenticada, porque não foram, certo? Era um conteúdo não autenticado de mensagens obtidas por violação criminosa de aplicativo de celular por uma quadrilha de hackers. Essa que é a maneira correta de se falar. Não é nenhuma questão de ser apenas uma prova ilícita. É que ela nem sequer prova isso que está sendo dito. Que tinham um mesmo objetivo político partidário. Com base em que essa narrativa está sendo colocada numa decisão judicial? Qual é a mensagem? Que vamos juntos para aquele partido, para obter o poder, etc. Não tem. Como o tempo revelou, vamos voltar aqui para o print, produção. O ex-juiz, olha só a expressão que o Gilmar usa, nutria um projeto de poder próprio, baseado em uma plataforma política que se dizia alternativa aos partidos tradicionais. Nutria. Isso é o Gilmar Mendes adivinhando o que se passava na cabeça do Sérgio Moro na época da Lava Jato, muito antes dos acontecimentos que vieram depois. Como se tudo que estivesse sendo feito ali já tivesse um objetivo, porque outras coisas foram decididas mais tarde na vida dele e no próprio cenário político brasileiro. E a gente vai lembrar um pouco essa cronologia que é falseada e sintetizada dessa maneira enganosa num parágrafo de, vamos dizer assim, psicologia supostamente freudiana baratíssima. Então está dizendo ali que ele nutria um projeto de poder próprio. Para implementá-la, era necessário, vamos voltar à produção, injetar, olha só a maneira como o Gilmar coloca a sua narrativa, que para implementá-la, que é essa plataforma política, né, de que ele está dizendo que o Moro nutria, para implementá-la era necessário injetar na sociedade um sentimento de insatisfação com a classe política, associado a um desejo de mudança das instituições. Pode voltar para mim, mas porque eu não resisto a comentar frase por frase. O escândalo da Lava Jato surgiu de um posto de gasolina lá no Paraná. Foram investigando, encontraram doleiro prestava serviço para um monte de gente poderosa, foram puxando daquela pena um galinheiro inteiro, foram parar na Petrobras, no maior esquema de corrupção em estatal de que se tem notícia no Brasil. Essa foi a ordem da investigação que foi atrás de pistas, encontrando fatos concretos e tomando decisões a partir disso. E ali os processos foram sendo colocados nos juízos correspondentes, etc. E se chegou ao Petrolão, se chegou àquela distribuição de diretorias da Petrobras, manutenção de diretores, que faziam negociação com empresas que tocavam obras para projetos da Petrobras, arrecadando propina. Quer dizer, pagava-se ali aquela propina no esquema de suborno para os diretores, para funcionários, para operadores de partidos políticos, e aí essas empreiteiras, essas empresas, elas conseguiam uma bolada em contratos públicos para tocar determinadas obras. Então ganhavam ali milhões ou bilhões até de reais e molhavam a mão de agentes públicos e políticos com alguns milhões, uma porcentagem daqueles contratos públicos. Agora, tudo virou uma grande teoria da conspiração. Não, porque o plano era esse. Era necessário injetar na sociedade um sentimento de insatisfação com a classe política. Eu não estou brincando, isso é a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é um panfleto da Gleisi Hoffmann no Twitter, no X. Não é um discurso num DCE acadêmico de uma chapa de esquerda universitária. É a decisão de um ministro de uma Suprema Corte, que faz aí toda essa narrativa conspiratória. Era necessário injetar na sociedade um sentimento de satisfação com a classe política.
Quer dizer, como se fosse assim tudo voltado contra a classe política e não contra aqueles que apareceram envolvidos nos fatos que foram sendo descobertos e que tinham a ver com um esquema de corrupção, de suborno, associado a um desejo de mudança das instituições. Pode voltar para o print, produção? Paralelamente, os artífices de semelhante projeto, vamos colocar na tela? Paralelamente, os artífices de semelhante projeto, não, o mesmo print que eu estava, ali no final, tem essa frase, não é esse não, produção, é o primeiro que a gente estava. Então, tá ali, tá certo, vocês estão vendo ali a página 9, ali um pouquinho mais para a direita tem o paralelamente. Os artífices de semelhante projeto pretendiam abandonar suas carreiras na magistratura e Ministério Público para se candidatarem a cargos públicos eletivos impulsionados pela fama conquistada, pela prisão e condenação de políticos que já àquela altura pretendiam manietar e depois substituir. Qual é a evidência de que já àquela altura, quando as provas sobre José Dirceu estavam sendo coletadas, eles já queriam substituir esses políticos na esfera política? Qual é a mensagem que mostra que eles pretendiam, na época do caso do José Dirceu, quando as provas estavam sendo coletadas, quando juízes acima da primeira instância, de segunda instância e até do Superior Tribunal de Justiça estavam tomando decisões pela condenação do José Dirceu, de que se pretendia abandonar a carreira na magistratura? Quer dizer, houve decisões particulares tomadas por indivíduos anos depois, muito tempo depois, diante das novas circunstâncias que se impuseram, que eram, inclusive, a da impunidade, a da perseguição a investigadores e juízes, a da tentativa de minar aquilo que a Lava Jato tinha descoberto. É uma outra circunstância, mas se faz aí uma salada cronológica e se coloca aí toda essa teoria da conspiração de forma anacrônica. Não impressiona, para concluir, que o principal alvo dessa estratégia tenha sido o partido que em 2014, quando a Lava Jato ganhou as páginas dos jornais, ocupava o Palácio do Planalto, o Partido dos Trabalhadores. Fecha o aspas. Que dó! Olha, o principal alvo dessa estratégia, a estratégia de... Como é que ele colocou dessa maneira conspiratória de injetar um sentimento de insatisfação na sociedade contra a classe política. Então, o PT, ele foi isso. O PT não tem nada a ver com esse negócio de esquema de corrupção, nesse raciocínio, que está lá num trecho da decisão. O PT, na verdade, ele foi o principal alvo de uma estratégia de injetar sentimento de insatisfação com a classe política. Coitadinho do PT. Nem parece aquele Gilmar. Vamos lembrar, produção? Não sei nem se eu estou pulando a ordem, mas vamos pegar a arte daquilo que o Gilmar falava antes de a Lava Jato atingir o Aécio Neves. Antes de ela atingir membros do PSDB, que foi o partido do Fernando Henrique Cardoso, que colocou o Gilmar no Supremo Tribunal Federal. Então, antes da Lava Jato atingir o Aécio, principalmente ali com uma operação em maio de 2017, mas ele já vinha sendo investigado, o Gilmar tinha uma postura completamente diferente. E ele disse em entrevista que está em vídeo, a gente só não pode mostrar aqui, questão de direito, de vídeo, etc. Mas se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar de uma outra emissora de TV. O Gilmar estava ali falando no microfone. A Lava Jato estragou tudo. E ele não estava falando disso de uma maneira crítica, não. Estava falando disso e estragou o plano dessa classe política aí, em nome da qual ele fala agora. E, na verdade, se referindo aos alvos, não dessa maneira genérica a toda uma categoria. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos, porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. O plano daqueles que estavam envolvidos num escândalo de corrupção. Continua. A Lava Jato revelou o quê? Pelas contas do novo orçamento da Petrobras, 6 bilhões e 800 milhões de reais destinaram-se a propinas. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. Ele está se referindo ao PT. Vamos continuar a declaração para ver a expressão que ele usa? A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões de reais. É por isso que eu disse que eles têm dinheiro para disputar eleições até 2038 e deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Esse é o Gilmar de antigamente. Próxima.
Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos e está sendo revelado na Lava Jato é um modelo de governança corrupta, algo que merece o nome, claro, de cleptocracia. Vejam o que fizeram com a Petrobras, vejam o valor da Petrobras hoje. Fecha aspas. Agora está aí fazendo esse panfleto político de vitimização do PT.